Olá pessoal, neste breve vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as variáveis em Python e acerca da mutabilidade destas. Em Python, todos os dados de um determinado programa eles são objetos, inclusive aqueles dados mais simples como inteiros, booleanos, etc. Existem basicamente dois tipos de objetos, né? Então, sabendo que todos os dados são objetos, existem basicamente dois tipos de objetos. Aqueles objetos que são mutáveis, cujos valores podem ser modificados através do programa, ao longo do programa, e os objetos imutáveis, que são aqueles valores que não podem ser modificados. Exemplos de objetos mutáveis nós temos as listas, os dicionários, objetos definidos por usuário, etc. Já nos imutáveis nós temos as tuplas, que aprendemos já anteriormente, assim como os números, booleanos e strings. Mas como assim, Guilherme? Quer dizer então que um determinado número eu não posso alterá-lo. Como é que funciona isso? É aqui que a gente vai aprender a diferença entre o objeto e a referência desse objeto, que é a variável que a gente dá o nome no nosso código. Para entendermos isso melhor, vamos fazer aqui um programa bem simples mostrando a diferença das variáveis para os objetos e dos objetos que são mutáveis dos que são imutáveis. Vamos começar pelos objetos imutáveis. A primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar a variável, que é uma referência do objeto, para o objeto em si. Vocês devem se lembrar nas aulas anteriores que uma mesma variável ela pode assumir diferentes tipos. A gente pode fazer, por exemplo, no último vídeo, a gente mostrou que dentro do for, por exemplo, aquela variável x, ela assumia ora um inteiro, ora um float, ora uma string. Então a variável ela é realmente flexível dentro do Python. Ela pode ser uma referência para qualquer tipo. Agora, o objeto em si, que é o que nós normalmente temos do lado direito da equação, da atribuição, ele segue essa característica de mutabilidade que eu acabei de explicar. Ele pode ser mutável ou não. Então imagine que eu tenho aqui, eu vou até colocar aqui o nome que a gente chama aqui de variável, o nome do dado. E do lado direito, nós vamos ter aqui o objeto. Então, por exemplo, A igual a 3. Mais simples possível. A é o quê? É uma referência, é uma variável e é basicamente uma referência para o objeto 3. A gente pode entender esse A como se fosse um ponteiro, né? Uma referência para esse objeto, esse número que é o 3. Tá certo? Eu tenho aqui B igual a A. E vou fazer aqui B igual a 4. E agora nós vamos imprimir duas coisas. Print o valor da variável A. E vou imprimir também o identificador. Esse método id, ele fornece um identificador único para cada um dos objetos. Tá certo? Não é o endereço de memória necessariamente, mas é um identificador único. É ele que caracteriza esse objeto, tá certo? Então, diferenciar o objeto da variável. Então, vejam, aqui o que eu fiz? Eu atribuí o valor 3, né, o objeto 3, à variável A. Aqui o que eu fiz? Eu fiz B recebe A. E depois eu fiz B igual a 4. Nesse caso, se a passagem fosse referência, se o A fosse simplesmente um ponteiro, quando eu faço isso aqui, eu pego um outro ponteiro e aponto para ele e altero esse conteúdo da variável B, o que você esperaria que fosse lá no C++, se fosse de fato um ponteiro? A variável A iria se modificar para 4, se aqui fosse passagem por referência. Mas no caso, no Python, a gente não tem isso. A gente tem uma diferença. É a passagem por atribuição que eu vou explicar um pouquinho depois. Na verdade, aqui, eu simplesmente copio esse objeto para a variável B, e aqui, quando eu crio o 4, o B para de apontar para o A e ele passa a apontar para um novo objeto 4. Então, se a gente rodar esse código aqui, a gente vai ver que o valor da variável A ele continua sendo igual a 3, mesmo fazendo
todo esse processo. E o identificador da variável A é justamente esse número aqui, é um número único dentro do nosso software. Agora, vamos supor que eu incremente o valor da variável A por 3 unidades. Esse primeiro exemplo aqui, ele mostrou, pessoal, que eu não faço passagem por referência da maneira que a gente estava acostumado lá no C++, para objetos imutáveis. Tá certo? Então, o objeto imutável, eu não faço essa passagem por referência. Tá legal? Aqui o que eu faço é uma passagem por valor mesmo. Estou copiando só o valor para a variável B e depois eu troquei o valor de B. Então, objeto imutável, a passagem aqui eu não passo a referência. O que acontece quando eu faço A mais igual a 3? E faço a mesma coisa depois. Imprimo aqui o A e o identificador. Bom, o A a gente espera que de 3 ele vai virar 6. Ok. Mas e o identificador? Será que esse objeto ele continua na mesma posição ou ele vai mudar? Vejam, o valor inicial da variável A era 3, o identificador era esse número aqui. Depois o valor passou para 6 e o identificador mudou, pessoal. Por quê? Eu não posso, como o número é uma variável imutável, é um objeto imutável, eu não posso modificar o valor do número. Eu não posso simplesmente acrescentar 3 a um objeto existente, porque ele é imutável. Então, o que acontece aqui no Python é que esse objeto 3, anteriormente, ele deixa de existir. E a variável A agora ela passa a apontar para um novo objeto, tá certo? Por que novo? Porque o identificador dele é diferente, tá vendo? Ele está em outra posição de memória. Um outro objeto cujo valor agora já não é 3, mas ele é 4. Então ele fez a operação de soma, criou um novo objeto e agora a variável A passa a apontar para esse novo objeto. Entenderam esse processo? Então, variáveis imutáveis é sempre dessa maneira. O objeto antigo, ele deixa de existir e quando eu faço alguma operação no objeto antigo, ele cria um objeto novo, tá ok? Cria um objeto novo e a variável passa a apontar para esse objeto novo. É graças a esse mecanismo que esse A ele pode trocar. Eu posso agora, por exemplo, fazer A igual a informática. Veja, o A ele apontava para o inteiro. Ele era uma variável, a referência de um inteiro. Graças a esse mecanismo, quando eu faço A igual a informática, agora ele vai parar de apontar para o 6, que seria aqui na linha 12, né? Que foi criado um objeto 6, e vai passar a apontar para um objeto informática. Tá certo? E aí você deve se perguntar, Guilherme, o que acontece com esses objetos que deixaram aqui de existir, o 3 inicialmente e depois o 6? O que acontece com eles? Vou explicar depois, pessoal, que na prática o que acontece é que esses objetos vão ficar sem referência, né? Não vai ter nenhuma variável apontando para eles, eles ficariam como objetos perdidos ali na memória, e vai existir um programa por trás lá na PVM, que se chama Garbage Collector, que vai limpar a memória, da memória esses objetos que não são mais utilizados. Tá certo? Então, o Garbage Collector vai fazer aí essa funcionalidade de estar limpando esses objetos. Beleza? Bom, vamos ver agora o caso das variáveis mutáveis, ok? Dos objetos mutáveis. Então, a gente tem a mesma coisa aqui, o nome da variável e o objeto. Vamos utilizar a variável A, continuando a variável A. Só que agora ela vai apontar para uma lista. Veja, a lista, como eu tinha falado para vocês, é um objeto mutável. Agora sim, esse objeto do tipo lista, ele pode ser modificado. Eu não preciso criar um novo objeto, tá certo? Vamos fazer agora, por exemplo, B igual a A. Mesma expressão que a gente fez anteriormente. E B.append 4. Então, B recebeu essa lista, B.append 4, né? Então, estou adicionando o número 4 ao final da lista, e vou agora imprimir a mesma coisa. Vou imprimir o valor de A, o identificador de A, e eu vou imprimir também o identificador de B. Vamos ver o que acontece? Quando eu executo esse código, vejam,
o valor de A ele foi modificado, diferentemente da primeira dos objetos imutáveis, onde eu fiz a mesma coisa e o valor de A não foi modificado. Aqui, pelo fato de ser um objeto mutável, aí sim eu passo a ter a modificação do objeto de A. Por quê? Porque o A está apontando para um objeto mutável, o B passa a apontar para esse mesmo objeto mutável e eu modifiquei aqui o B. Beleza? E vejam, quando eu faço aqui o identificador de A e o identificador de B, eles estão apontando para o mesmo objeto, diferentemente do caso anterior. Se eu fizer aqui, vou imprimir aqui para vocês verem, quando eu executo aqui, ó, na primeira, o identificador de A era esse e de B era esse, diferentes. Aqui não, ó, o identificador é o mesmo, porque o objeto é mutável. Então, quando eu tenho objeto mutável, você pode entender que a passagem, a atribuição é por referência. Ambas as variáveis ficam na mesma referência daquele objeto. Tá legal? E se eu fizer aqui de novo, por exemplo, um A ponto append, eu vou estar modificando aí a mesma estrutura. Não mudou nada. Vejam, é o mesmo endereço, o mesmo ID, perdão, e eu estou operando sempre o mesmo objeto. Eu não crio um objeto novo. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo aqui foi só para mostrar mesmo essa diferença. Então, recapitulando, objetos mutáveis, imutáveis, atribuição é como se fosse por valor. Tá? É uma atribuição por valor, só simplesmente copio, e quando eu modifico ali a variável, eu vou criando novos objetos, e aqueles objetos antigos eles vão sendo descartados pelo garbage collector. Já objetos mutáveis, aí não, aí eles podem ser modificados e a atribuição é por referência. Ok? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.